Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E este é o terceiro culto que o pastor faz sobre o tema: sem santificação ninguém verá o Senhor. Falamos sobre esse tema quarta-feira à noite. Continuamos hoje de manhã. Estamos prosseguindo no culto dessa noite. Então diz assim a palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus se manifestar, ninguém verá Deus cumprir promessas, ninguém verá Deus operar de forma sobrenatural, ninguém verá Deus responder às suas orações. Vamos orar a Deus para que nós tenhamos um discernimento perfeito e profundo sobre esta palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós da graças te damos, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite. Nós somos pessoas privilegiadas, porque estamos aqui reunidos não para passarmos 2 horas de entretenimento, porque a tua igreja não é um local de lazer. A tua igreja é um local sagrado, onde nós ministramos louvores ao teu nome, onde nós adoramos o Senhor, o único que é digno de ser adorado. A tua igreja é um lugar onde nós ouvimos a tua voz, aprendemos de ti, recebemos do teu Espírito Santo a revelação sobre a tua palavra, sobre a tua verdade. E que nesta noite, meu Deus, todos nós possamos crescer um pouco mais na tua graça e no teu conhecimento. Usa-me, meu Senhor, como instrumento teu. Inspira-me, fala através de mim para a tua igreja, para o teu povo. Capacita-me, porque a minha suficiência vem de ti. Eu dependo totalmente de ti. E que a tua voz seja ouvida nessa noite. Aquela voz que vem dos céus, aquela voz suave, aquela voz que gera paz, descanso, conforto na vida do teu povo. E que o teu nome seja glorificado, meu Deus, através desta palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos amados, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus, como é importante você entender esta palavra aqui, porque a falta de discernimento, a falta de revelação de Deus, acabou gerando, por causa desta palavra, por causa deste versículo, um sistema de escravidão violento na vida do povo de Deus. Porque os antigos pregadores, ao lerem esta palavra, ao ler esta passagem bíblica de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, eles não discerniam a palavra, eles não tinham revelação de Deus, eles não conheciam a palavra predestinada de sabedoria, e aí começaram a dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém será salvo. E eles imaginavam que a salvação dependia de alguma coisa que eu fizesse ou que você fizesse para que gerasse na nossa vida santificação. E se você não conseguisse gerar esta santificação na tua vida, você não seria salvo. Você perderia a salvação, você seria lançado nas profundezas do inferno. Então isso acabou lançando um fardo muito pesado sobre a vida do povo de Deus. O povo de Deus passou a sentir que a salvação dependia dele próprio, que você tinha que fazer alguma coisa para garantir a tua salvação. E até os dias de hoje tem sido desta forma. E para a coisa ficar ainda mais complicada, mais pesada, mais difícil, quando alguém perguntava: mas que santificação é esta? Como é que é esta santificação que se eu não possuí-la, eu não poderei ser salvo? Então os pregadores diziam: esta santificação é a mulher não usar calça comprida, é não poder pintar as unhas, é não poder cortar o cabelo, é a mulher não poder usar uma maquiagem, é você não poder ir a uma praia, é não poder assistir televisão, não pode ir a um cinema, o homem não pode usar uma bermuda, não pode usar uma camiseta, não pode jogar um futebol.
e acabaram lançando sobre o povo de Deus um regime de escravidão que perdura até os dias de hoje. Mas isto é um erro tremendo, porque se a santificação para a salvação dependesse de mim, se a minha salvação dependesse de mim mesmo, dependesse de alguma coisa que eu viesse a fazer, então, meu irmão, eu não precisaria de Jesus? Jesus não precisaria, Jesus não teria necessidade de ter vindo ao mundo, ele não precisaria ter feito todo o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário? Eu é que seria o autor da minha salvação? Quando a minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. Diga, Jesus Cristo é o autor da minha salvação. Então, se ele é o autor, se ele é o responsável pela tua salvação, você não tem nada a ver com a tua salvação. Foi ele que fez todas as coisas. Então, como é que nós entendemos, pastor, esta passagem bíblica aqui? Olha, meu irmão amado, a Bíblia fala de 2 tipos de santificação. Há uma santificação, que é a santificação do meu espírito, que é a santificação para que eu possa ser salvo, para que eu possa ter o direito de tornar aos céus, de onde um dia eu vim. E esta santificação para a vida eterna, esta santificação para a salvação, foi o próprio Deus quem imputou no meu espírito, e eu não tive, nem você, nenhum tipo de participação nela. Por isso que a salvação é por absoluta graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, ele diz, é dom de Deus. É dom de Deus, né? Então, se a salvação é um dom de Deus, e se a minha salvação é algo que Deus fez graciosamente, como é que eu posso entender Paulo dizer aqui, que se eu não seguir a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém será salvo, como diziam os antigos pregadores. Não, Paulo não está falando aqui de salvação. Paulo está falando aqui da disciplina de Deus, o contexto do assunto aqui. Paulo vem falando um pouco antes, depois você lê. Ele está dizendo que Deus disciplina a todo filho que ama. Deus corrige a todo filho, que é para que nós participemos da sua santidade, que ele nos disciplina. Então ele está falando de disciplina de Deus, ele não está falando de vida eterna. Paulo está dizendo, na verdade aqui, sem santificação, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus cumprir promessas, ninguém verá Deus abrir portas, ninguém verá Deus operar milagres, ninguém verá Deus responder às suas orações. A santificação para a salvação, Jesus fez na minha vida, o Senhor Jesus fez na tua vida. Vamos ver, por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14. Olha o que o Senhor fez. E isto aqui você não teve participação alguma. Isto foi uma obra graciosa de Deus. Então diz assim a palavra, porque com uma única oferta aperfeiçoou até segunda-feira às 4:30 da tarde. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Ele aperfeiçoou para sempre. Diga alto, para sempre. Quem é que ele aperfeiçoou para sempre? Quantos estão sendo santificado. Quer dizer que com uma única oferta, o sacrifício derramado na cruz, o corpo de Jesus crucificado, o Senhor aperfeiçoou o teu espírito para sempre. Ele tornou perfeito o teu espírito com a única oferta. Agora, você está sendo santificado. Enquanto você viver neste mundo aqui, num corpo de carne, tu tens uma chamada de Deus para viver uma vida de santidade. E se você não viver esta vida de santidade, você vai viver debaixo de correção, de disciplina e de açoite. O Senhor vai te corrigir, o Senhor vai te disciplinar, o Senhor vai te açoitar. Você não verá Deus se manifestar em teu favor. Agora veja também, por favor, 1 aos Coríntios, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo escreve para essa igreja aqui. E Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, ele poderia dizer a igreja de Deus que está em Recife, a igreja de Deus que está no Rio Grande do Sul, a igreja de Deus que está no Japão, não importa, a igreja é de Deus, a igreja não é do pastor, a igreja não é de um concílio, a igreja não é de uma convenção, a igreja é de Deus, e a igreja somos nós aqui, nós é que somos a igreja. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, quer dizer que a igreja já está o quê? Santificada. Ele já santificou a igreja. Aí ele diz, chamados para ser santos.
Quer dizer que a igreja já está santificada, o Senhor, com uma única oferta, com um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Mas nós temos uma chamada de Deus para vivermos uma vida de santidade. No versículo 30, ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então o que Deus se nos tornou? O que o Senhor se nos tornou? O que Deus fez na nossa vida? O que Deus operou no meu espírito, no teu espírito? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então nós não tivemos nenhuma participação neste processo aqui. Tudo isto aqui foi Deus que operou, e tudo isto aqui foi para a salvação, para você ser salvo, para você ter direito à vida eterna com Deus. Por isso que Paulo disse: não por obras, não de obras para que ninguém se glorie. A tua salvação não dependeu, nem nunca vai depender de nenhuma obra tua ou de quem quer que seja neste mundo. A tua salvação, você ser um salvo, você ser um crente em Jesus Cristo, você tem que sempre dar glórias a Deus por isso, porque foi o Senhor que te salvou graciosamente. Agora, você tem que viver neste mundo uma vida de santidade. Ele diz aqui: chamados para ser santo. Quer dizer que eu tenho que viver nesta terra, eu tenho que viver na minha vida diária uma vida santificada. Eu tenho que ter santificação na minha maneira de agir, na minha maneira de pensar. Eu tenho que ter santificação nas minhas atitudes. Eu tenho que ter santificação como marido. Eu tenho que ter santificação como pastor. Você tem que ter santificação no teu local de trabalho, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. Você tem que ter santificação no teu convívio com os irmãos da igreja. Você tem que ter santificação no teu relacionamento com o pastor. Você tem que ter santificação com os teus vizinhos. Você tem que viver na realidade, e isto é uma exigência de Deus, uma vida exemplar. Uma vida exemplar, claro. Nós não estamos aqui falando de fanatismo. Nós não estamos aqui falando de super crente, pessoa 100% perfeita. Não existe ninguém 100% perfeito. Só que não existe a perfeição só quando nós estivermos na glória de Deus. Quando recebermos um corpo glorificado que não tem a semente do pecado de Adão. Mas, mesmo sem sermos perfeitos, nós caminhamos para a perfeição. Você está compreendendo? Agora, a pergunta que cabe aqui é o seguinte: pastor, o que acontece, pastor, se um filho de Deus, um eleito, um predestinado, que foi aperfeiçoado para sempre no seu espírito, que foi justificado, que foi glorificado, que já recebeu de Deus uma eterna redenção, o que acontece, pastor Carlos, se este filho de Deus não viver esta santificação que Paulo está se referindo? Que no texto grego original é agiasmos. Agiasmo significa separação do que é profano. Agiasmo significa respeito religioso, devotamento, dedicação. Então, se um filho de Deus, que já foi justificado, glorificado, redimido, aperfeiçoado para sempre, não viver o agiasmo, não viver esta santidade que Deus requer, o que acontece, pastor Carlos Magno? É o que Paulo diz lá em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o que vai acontecer? Ninguém verá Deus se manifestar. Aquela pessoa que não vive esta vida de santidade, não verá Deus cumprir promessas, não verá Deus operar maravilhas, não verá Deus galardoar, não verá Deus atender às suas orações, não verá Deus abrir portas, não verá Deus fazer o impossível se tornar possível. Agora, se você imaginar que esta santificação que Paulo está se referindo aqui é para a salvação, então você anula completamente o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz foi único e foi suficiente para nos garantir eterna redenção. Amém? Agora, esta santificação aqui, para você ver Deus agir na tua vida, olha, isso aqui depende um pouquinho de você. Depende um pouquinho de mim. Nós temos participação nisso aqui. E aqui está a explicação do porquê que a grande maioria do povo evangélico, meus irmãos, não tem visto Deus se manifestar em seu favor. Aqui está o porquê da grande maioria do povo de Deus viver uma vida tão
tantas carências, de tanta necessidade, da maioria do povo de Deus não ter as suas necessidades supridas, não ver Deus operar milagres, não ver as suas orações respondidas. Porque quantas vezes você ouve as pessoas dizerem assim, fulano ali é crente, só vive dentro da igreja, vive jejuando, vive participando de vigília, vive no círculo de oração, mas a vida dele, coitadinho, passa tanta fome, tanta necessidade, olha, os problemas se multiplicam, dá tanta pena de ver, e ele só vive dentro da igreja. Parece um contrassenso, parece um contraditório, meus irmãos. Mas ele só vive nas vigílias, ele só vive com o joelho no chão, ele só vive lambendo o pó. Então o que acontece? Qual é a explicação para isto, para essas coisas tão horríveis, tão negativas, que nós vimos acontecer aí na vida do povo de Deus? A falta de santificação. O que a palavra diz? Sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir. Então, veja só, a santificação para a salvação, para a vida eterna, quem é que gerou em nosso espírito? Jesus, diga Jesus. Agora, a santificação, para ver Deus se manifestar na minha vida, quem é que gera? A palavra, diga a palavra. Vamos ver como é que isto é verdade. João capítulo 17, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 17, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo disse assim, leia, por favor, acompanhe na tua Bíblia. Na minha Bíblia do altar está na página 175. Se você tem Bíblia dessa de letra gigante, então está na mesma página, 175. Então são palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, santifica-os nas vigílias. Não? Não está assim na tua Bíblia? Desculpa. Santifica-os, ungindo a cabeça com óleo, toda quarta-feira, para ficar santificado. Não, desculpa, santifica-os batizando na água. Quanto mais se batiza, mais santo fica. Porque eu ouço os pregadores dizerem isso, irmão, quando batiza nas águas, aí você lava os teus pecados, você fica santificado, purificado. Eu tive um líder espiritual das seitas, e todas as vezes que nós íamos a Israel, chegávamos no Rio Jordão, aí ele dizia, me batiza aqui. Eu já me batizei 14 vezes, ele dizia. Eu tenho que me batizar cada vez que eu venho para ficar mais limpo. E parece que cada vez ficava mais sujo a coisa, né? Porque não é água que limpa, não é água que santifica. O Senhor disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é que nos santifica? A palavra. É a palavra que gera a santidade. É a palavra que gera esse agiasmo, que no texto grego original significa santificação. Só é possível você viver uma vida de santidade como Deus requer, se for através da palavra. À medida que eu vou recebendo a palavra, à medida que a palavra entra na minha mente, desce para o meu coração, à medida que eu ouço a palavra e eu pratico a palavra vai gerando na minha vida um desejo grande, um desejo profundo de viver separado do que é profano. A palavra vai criando em mim um respeito religioso muito grande. Ela vai gerando na minha vida uma dedicação, um devotamento. Eu vou me entregando completamente, 100% às coisas espirituais. Porque o Espírito Santo está dizendo, olha, sem isto, ninguém verá Deus agir. Se você não for uma pessoa devotada a Deus, se você não tiver respeito religioso, se você não tiver dedicação, se você é uma pessoa que falta cultos, que não tem zelo pela tua vida espiritual, se você não é uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, que medita na palavra, que ouve a palavra e pratica a palavra nas mínimas coisas da vida, nas mínimas coisas do dia a dia da tua vida, irmão, você nunca vai ver Deus agir. Você não vai ver Deus se manifestar em teu favor. Isto é a verdade da Bíblia, está aqui escrito. Volte um pouco atrás. No capítulo 15 de João. Esse mesmo livro que nós estamos. João capítulo 15, versículo 3. O Senhor falou assim para os apóstolos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então não é o jejum que limpa. Não são as vigílias, não é a pessoa ficar lambendo pó, não são os sacrifícios, não é a pessoa ficar 12 horas de joelho no chão, não, absolutamente. Quem é que limpa? A palavra.
a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra cria na vida de um eleito de Deus o agiasmo, ela cria o respeito religioso, ela cria uma dedicação, ela cria um devotamento, ela cria um desejo de viver afastado do que é profano. Veja como a tua vida mudou depois que você ouviu a palavra da graça de Deus. Veja o desejo que você tem hoje de estar na igreja. Mas hoje você vem à igreja não por medo de perder salvação, porque você sabe que salvo uma vez, salvo para sempre. Você hoje não vem à igreja por uma obrigação, porque se não vier, o demônio vai te pegar, o demônio vai entrar, Deus vai riscar o nome do livro da vida. Você sabe que essas coisas não existem. Você hoje vem porque a palavra gerou em você, meu irmão, uma dedicação tremenda às coisas de Deus. Você diz como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem respeito religioso, você vive separado do que é profano. Hoje você não vai em qualquer lugar ouvir a palavra. Mas antes, talvez, qualquer lugar que lhe convidasse, você dizia, não, Deus está em todo lugar, tudo é Deus, tudo é Bíblia, Jesus é em todo lugar. Se chama para ir ali onde tem o enxofre, você vai. Se outro chama para onde tem óleo na cabeça, é rosa, é enxofre, é o diabo, é o Satanás. E você não sabia discernir essas coisas. Hoje a palavra, o conhecimento da verdade de Deus, faz com que você viva separado do que é profano. Você sabe o que é santo e você sabe o que é profano. Vamos ver mais. Efésios capítulo 5, versículo 26. Vamos ler o 25 também, né? Então diz assim a palavra: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha, meu, em todos os momentos a Bíblia está mostrando isso. A palavra santifica, a palavra limpa, a palavra lava. Veja quantas coisas o conhecimento da palavra, o estudo da palavra faz. Quer dizer então que se eu não conhecer a palavra, se eu não recebo o alimento sólido, se eu não ouço a palavra predestinada de sabedoria, não há nenhuma possibilidade de eu me tornar uma pessoa de vida santificada. E aí você entende por quê que a maioria do povo de Deus não vive uma vida santificada. Aqui está o grande drama do povo de Deus. Porque na maioria dos ministérios não se tem a palavra, não se ouve palavra. O que se ouve são histórias, conta-se história. Oh, porque Jesus curou o cego, oh, porque Jesus curou a mulher hemorrágica, oh, porque Jesus fez possível que a mulher que tinha uma coluna torta ficasse direita, vai na outra semana porque o mar vermelho se abriu, porque as mulheres de Jericó caíram. Então as pessoas ficam somente ouvindo histórias, contam-se histórias, muita música, muito coral, muito isso, muito aquilo, muitas filosofias, sabe, muitas doutrinas humanas, meus irmãos, mas não tem a palavra. Não se tem palavra. E sem a palavra não pode existir o quê? Santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra. Aqui está a razão. Por que há tanto escândalo dentro da obra de Deus? Aqui está a razão porque há tanto adultério. Porque há tanta prostituição. Porque existe tantos crentes que mentem. Você sabe o que é um santo de Deus mentir? Porque existem tantos crentes que são desonestos, que não honram a palavra empenhada. Aqui está a razão, meus irmãos, do porquê haver tantas divisões nos ministérios, haver tantas intrigas, tantas fofocas. Porque falta ao povo de Deus agiasmo, falta santificação, porque não tem a palavra. E qual é o resultado disso, pastor? Portas fechadas. As bênçãos de Deus ficam retidas. As orações não são respondidas. Você quer ver coisa pior do que você orar e não receber resposta de Deus? E vocês, mas não entendo por que Deus não me atende. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho pedido. Você quer coisa pior do que você viver neste mundo com portas fechadas? Olha, e portas que Deus fecha, meus irmãos, ninguém abre. Não adianta, não tem jeito. Deus fechou porta, não adianta. E por falta de conhecimento, meu irmão, quando isto acontece, quando as bênçãos de Deus ficam retidas, quando Deus não responde orações, quando Deus não abre portas, o povo de Deus diz, é o diabo.
Quando a coisa começa a ficar difícil, quando a vida começa a ficar complicada, a primeira coisa que o povo de Deus faz é botar a culpa no diabo. Diz que é o diabo. Oh, irmão, tua vida está assim, é porque o diabo está agindo. O diabo está fechando o teu caminho. O diabo está fechando as portas. Olha, você sabe qual é a maior arma que o diabo tem usado contra o povo de Deus através dos ministros dele? Sabe qual é a maior arma? É fazer crer ao povo de Deus que quando Deus fecha as portas, por falta de agiasmo, por falta de santificação, o povo de Deus creia que quem fechou as portas foi o diabo. Isso é a maior arma. 90% do povo evangélico acredita que é o diabo. E qual é as consequências, pastor? Qual é o resultado disto? O resultado é que o povo de Deus, ao invés de consertar a sua vida, ao invés de corrigir o rumo da vida, ao invés de consertar aquilo que está errado e passar a viver de modo digno que agrade a Deus, começa a querer derrotar o diabo, quando a Bíblia diz que Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Veja que engano, né? Que astúcia diabólica. Como é que o diabo é astucioso, né? Ele consegue mudar tudo, ele consegue inverter tudo, e as pessoas seguem esse engano. Vamos ver, por favor, o que diz 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo, à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quer dizer que há uma maneira pelo qual todos nós devemos viver e agradar a Deus. Agora, quem é que nos dá as instruções quanto a esta maneira de viver e de agradar a Deus? Foi o próprio Deus que deu as instruções através do apóstolo Paulo. Veja que no versículo 2 ele diz isso. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Você vê? Quando eu subo este altar aqui da igreja, eu não subo aqui para ficar entretendo você, para ficar fazendo brincadeira, joguinho. Ó, irmãos, vamos fazer uma corrente de jejum. O irmão começa a jejuar meia-noite até 6 da manhã, o outro pega 6 da manhã até meio-dia, o outro meio-dia até não sei que hora. Ó, fechamos uma semana, a corrente do jejum. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer ciclo de oração. Não, não, aqui nós não perdemos tempo com essas bobagens. Quando eu subo este altar, eu não subo aqui para ficar contando vãs filosofias. Quando eu subo este altar, eu subo para transmitir para você instruções dadas pelo próprio Espírito Santo quanto à maneira com que você deve viver e agradar a Deus. Nós vimos hoje pela manhã aqui na igreja, o crente tem que se abster da prostituição, tanto a prostituição sexual quanto a prostituição espiritual, que ele tem que saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. A Bíblia diz que nesta área, nesta matéria, ninguém ofenda nem defrauda seu irmão. Paulo disse, porque contra todas essas coisas, Deus é o vingador. Ou seja, Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita. Mas agora eu quero te mostrar mais alguns pontos importantes, que enquanto eles permanecem errados na tua vida, enquanto eles permanecem distorcidos, você não pode ver Deus agir em teu favor. E quando isso acontece, olha, não adianta o pastor orar, não adianta o pastor pedir, não adianta colocar o nome no livro da oração, não adianta fazer jejum, não adianta fazer corrente, não adianta pedir para o missionário colocar a mão no alto da cabeça, não adianta. Não adianta. Olha, e quando uma pessoa está debaixo da disciplina de Deus, não adianta nem você tentar ajudar aquela pessoa que não vai ajudar. Você só vai se prejudicar. Eu mesmo já passei por muitas situações difíceis, de tentar ajudar alguém que está debaixo da disciplina de Deus, só que eu não sabia na época. E acabou eu pagando o preço daquilo ali. Porque se Deus não está fazendo, como é que você vai se atrever a fazer no lugar de Deus? Às vezes a pessoa debaixo de uma disciplina, eu já errei muito nisso aí, eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia como é que uma pessoa pode estar dentro de uma igreja 2 anos, 3 anos, e a vida sempre fracassada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, senão Deus já teria agido, meu irmão. Porque Deus não desampara os seus, é porque aquela pessoa está debaixo da disciplina de Deus. E todas as vezes, todas, que eu tentei ajudar por sentimentalismo, sabe, por coração, alguém que estava numa situação dessa, acabou os problemas virando sobre a minha vida. Hoje não mais,
Viu? Então, vamos ver alguns pontos, meus irmãos, que Deus quer que você conheça nessa noite. Primeiro aos Coríntios, vamos lá na primeira epístola de Paulo à igreja dos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Que coisa, hein? Uma contenda qualquer, uma dificuldade qualquer com outro, e dizer, você não quer resolver, vou botar você na justiça. Paulo disse, mas escuta, só em você agir desta forma, já é completa derrota para a tua vida? Como é que pode um crente levar outro crente perante um tribunal, e um tribunal de incrédulos? Será que não existe nenhum santo dentro da igreja que possa julgar a questão, que possa dar um veredito? Não pode crente levar crente a tribunal. Por favor, nunca faça isto. Procure o pastor da igreja, procure uma pessoa experiente, uma pessoa espiritual, e diga, meu irmão, está vendo essa questão aqui, vamos nos reunir, vamos conversar, e vamos chegar a uma definição. Tem que ser desta forma. Você vai levar para os ímpios resolverem? A Bíblia diz, não pode. A Bíblia diz que uma pessoa santificada não pode proceder desta maneira. Alguns anos atrás, 2 anos atrás aproximadamente, nós tínhamos acabado de assinar um contrato, renovado o contrato com a Rádio Evangélica. Já estava no primeiro mês, contrato em vigor, e um dia, sem nenhuma satisfação, tiraram o nosso programa do ar. Porque alegavam que as igrejas estavam reclamando, que a pregação da graça de Deus estava incomodando, e incomoda mesmo. Alguém conversou comigo ainda agora ali no meu gabinete, e disse assim, pastor, a palavra da graça é como uma lanterna, né? Está tudo escuro, você acende a lanterna e começa a passar a lanterna. Se alguém está nu, fica incomodado com aquela luz. Apaga a luz, e liga a lanterna. A pregação da graça de Deus faz isto. Quem está errado, quem não está vivendo de acordo com a verdade, quem está pregando heresia, quem está manipulando as pessoas, quem está fazendo comércio com o povo de Deus, quem está trazendo o povo de Deus debaixo do jugo de escravidão, fica tremendamente perturbado com esta palavra aqui. Então tiraram o programa do ar. E na época eu lembro, muita gente foi falar comigo, pastor, o senhor não mostrou o contrato, entre na justiça, ou o juiz vai dar direito. Eu digo, opa, alto lá. Nós temos um contrato, nós temos todos os direitos legais. Mas a minha Bíblia diz, irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Eu não posso deixar de viver a palavra? Ele diz aqui, por que não sofreis antes a injustiça? Quer dizer, é preferível sofrer a injustiça do que desobedecer a palavra. A carne na hora fica com raiva, né? Você se ira, a vontade é esta, mas vocês, não, alto lá. É preferível sofrer a injustiça, é preferível sofrer o dano do que desobedecer a palavra de Deus. Eles são de Deus, eles são evangélicos, são crentes, só não têm conhecimento. Mas se eu tenho conhecimento, eu não posso agir da mesma maneira errada que eles agiram. Amém? Isso é um aspecto, tá certo? Outro aspecto, capítulo 5, 1 Coríntios 5, versículo 9 em diante. Paulo diz assim, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora?
Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, eu já escrevi para vocês, não pode haver sociedade com os impuros. E vocês não entenderam nada, a igreja dos Coríntios não entendeu, como muitas igrejas não entenderam até hoje. Paulo disse, eu não estou me referindo aos impuros deste mundo, eu não estou me referindo aos incrédulos, eu não estou me referindo àqueles que estão lá fora, mortos em delitos e pecados, porque assim nós teríamos que sair do mundo. Porque você entra no ônibus, você está cercado de pessoas incrédulas, você entra no metrô, no teu local de trabalho, você está cercado de pessoas, né? Você vai na padaria, você faz comércio, você faz transações com pessoas ímpias, com pessoas espíritas, pessoas da pior tipo de vida. Ele disse, não é isso que eu estou me referindo, senão vocês teriam de sair do mundo. Paulo está dizendo, o que eu quis dizer, que agora estou ratificando alguém, é que não te associes, e como a igreja erra nesse aspecto, não se associe com alguém que dizendo-se irmão, dizendo-se crente, dizendo-se salvo, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Paulo diz, com esse tal, nem ainda comais. Então quer dizer que um santo de Deus não pode ter relacionamento com uma pessoa que está dentro da igreja, Bíblia debaixo do braço, eu sou um abençoado, eu sou um predestinado, eu sou isso, eu sou aquilo, e viver uma vida desta forma aqui. Porque é o falso crente. Na realidade é o joio no meio do trigo. Então ele diz, não, com esse tipo de gente você não pode se associar. Porque, irmãos, há muita gente que está dentro da igreja, que se diz irmão, mas que na verdade não é irmão. É o joio no meio do trigo. É o lobo vestido de ovelhas. Então o que Deus está dizendo aqui? Não te envolvas, não convivas com alguém que dizendo-se crente, dizendo-se irmão em Cristo, for uma pessoa avarenta, for uma pessoa idólatra, for um beberrão, for um roubador. Porque se você se envolver, se você não tiver a coragem de cortar qualquer tipo de relacionamento com esta pessoa, você vai entrar na disciplina de Deus. Você não tem santidade. Às vezes a pessoa tem Bíblia debaixo do braço, vem aos cultos, canta, louva, levanta as mãozinhas, aleluia, glória a Deus, oh, Jesus é maravilhoso. E às vezes esta mesma pessoa é impura no falar. Às vezes essa mesma pessoa tem pensamentos malignos. Às vezes a impureza está nos olhos, olhos de lascívia. Sabe, aquele homem que não pode ver uma mulher passar, fica devorando com os olhos, sabe? Aquele olhar malicioso. Às vezes esta impureza aqui está na conduta espiritual profana. A pessoa está na igreja, mas na outra semana está lá recebendo óleo na cabeça, enxofre. Ela vai para tudo quanto é lugar. Para ela vale tudo, é a lei do vale tudo. Então você não pode se envolver. Vai nas correntes, deixa de dar ouvido à palavra, para ficar dando ouvido a profecias falsas. Eis que o Senhor disse coisa nenhuma, rapaz. O que o Senhor diz está aqui, ó, que tu és um abençoado, que tu és mais do que vencedor, que tu és sempre conduzido em triunfo, todos os dias da tua vida. Esta é a profecia de Deus, meu irmão. Então não viva por aí procurando profecia. Pastor, o que é o avarento, pastor? Uma pessoa que se dizendo-se irmão, for avarento, está aqui. Sabe, é aquela pessoa que é capaz de sacrificar qualquer coisa para ganhar dinheiro. Ela é capaz de sacrificar a própria igreja, ela é capaz de sacrificar a família, ela é capaz de sacrificar, às vezes, a própria saúde em favor de ganhar dinheiro. Se aparecer uma chance dela ganhar dinheiro, e por causa daquela chance ela tiver que faltar ao escudo da igreja, ela falta. Não estou indo, porque sabe como é que é, apareceu uma porta aí que se abriu, e eu não podia perder a oportunidade, Deus vai entender, Deus sabe como é que é, e vocês, mas irmão, a vida espiritual está em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas outras coisas serão acrescentadas, o irmão não pode fazer isso, não, mas o irmão está de entender, né, sem dinheiro ninguém vive, eu preciso ganhar dinheiro, eu não estou indo aos cultos porque eu estou trabalhando de domingo a domingo, esse é o avarento. O avarento, ele não honra a Deus com seus dízimos. O avarento, ele não honra a Deus com as suas ofertas. Às vezes ele dá uma migalha para Deus, somente para acalmar a sua consciência. Este é o avarento. Pastor, e o idólatra? Que ele diz, alguém que se dizendo irmão for idólatra. Pode um crente ser idólatra? Será que é possível um crente de Jesus ser idólatra? Pode, meu irmão.
Pode. Às vezes o ídolo é o dinheiro. Às vezes o ídolo é o marido. Não, Deus sabe como é que é, né? Em primeiro lugar, meu marido. Eu não vou fazer uma coisa desagrada ao meu marido. Deus tem que compreender isso. E bota o marido em primeiro lugar. O marido é o ídolo. Às vezes o ídolo é a esposa, às vezes o ídolo é o filho. Às vezes o ídolo é a denominação. Não, está na Bíblia, mas eu sou batista, e a doutrina batista diz que é outra coisa. Quer dizer, a pessoa deixa a palavra de Deus de lado por causa da doutrina batista. Na Bíblia não tem doutrina batista, a Bíblia não tem doutrina da Assembleia de Deus, a Bíblia não tem doutrina da presbiteriana, a Bíblia não tem doutrina da Cristo é Vida, a Bíblia tem a sã doutrina. O Evangelho da graça de Deus, e é a este Evangelho que eu tenho que manter a minha fidelidade. Então isso é uma idolatria. Eu sou a Assembleia de Deus e vou morrer a Assembleia de Deus. Nós aqui não dizemos nós somos Cristo é Vida. Aqui nós dizemos nós somos o quê? Como é que é? Cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão? Seguidor de Jesus. Seguidor da palavra. Nós seguimos, nós obedecemos, nós vivemos a palavra de Deus. Então alguém que se dizendo irmão foi idólatra, às vezes a idolatria é com o pastor da igreja, faz do pastor um ídolo. Cheguei para o culto. Escuta, pastor Carlos viajou para Fortaleza. Viajou essa semana, é a hora dele ir para Fortaleza. Então não vou nem assistir o culto não, vou deixar para na outra semana quando ele voltar eu venho, sabe? Essa pessoa está me idolatrando. Ela está me idolatrando. Quer dizer que se eu não estiver aqui, a palavra não vale, o Espírito Santo não vale, não tem nada mais que valha. Você não vem aqui por minha causa. Você vem aqui por causa da palavra de Deus. Então isso é idolatria, né? Então, se alguém dizendo-se irmão foi idólatra, Paulo disse, apartai-vos dele. Foge dele, sai fora dessa gente aí, que essa gente não tem nada a ver com Deus. É verdade, meu irmão. E o beberrão, pastor? Ele fala de beberrão aqui. O beberrão é aquela pessoa que ainda vive apegada à bebida alcoólica. Sabe? É aquela pessoa que não consegue se libertar do vício. Está dentro da igreja, mas ainda de vez em quando dá umas bicadinhas. Sabe como é que é? Não, pastor, sabe o que é? Olha, eu vou explicar uma coisa para o senhor, pastor. Eu fui no médico, sabe? E o médico disse para mim, pastor, que é muito bom na hora do almoço eu tomar uma taça de vinho, né? O vinho tem uma propriedade que combate os radicais livres, combate não sei o que, é uma maravilha, é uma benção, e o médico falou isso, sabe pastor? Então eu estou seguindo a orientação médica, eu detesto o vinho, tomo como remédio, aquela coisa amarga, mas eu bebo como remédio, é bom para a saúde, ok. Aí daqui a 30 dias o sujeito volta, mas meu irmão, como é que você engordou, rapaz? Você está uma beleza, você está corado, você aumentou 40 quilos. Também pudera, né, pastor? Eu estou almoçando 50 vezes por dia. 50 vezes, porque cada vez é uma taça de vinho, entendeu? O médico falou, só nas refeições, viu, pastor? Esse é o beberrão, meu irmão. Esse é o beberrão, não se desfez ainda, não se libertou da bebida, sabe? Ainda está apegado. Então, se alguém se dizendo irmão... A prima da minha esposa, ela é casada com um bispo da seita universal, Renato Maduro. Era muito meu amigo, muito, muito. Hoje eu não sei se é mais, não deve ser mais, né? Deve ser inimigo hoje. Não eu dele, ele de mim. E logo no início da minha caminhada espiritual, não conhecia nada, só conhecia demônio, diabo e corrente. Um dia nós estávamos no Rio de Janeiro, aí nós fomos jantar junto, eu, minha mulher, ele, a esposa dele. Aí nós fomos lá para um restaurante na Barra da Tijuca. E quando sentamos, pedimos alguma coisa para comer, aí ele chamou o garçom e disse assim, garçom, por favor, você tem aí serpinha? O que é serpinha? Aí o garçom disse assim, não temos serpinha. Ele disse, então suspende a janta. Não, suspende, nós vamos para outro lugar. E eu não sabia o que era serpinha, sabe? Aí fomos para outro restaurante, antes de entrar, tem serpinha? Aí o garçom tem, e sai, então aqui nós vamos jantar. Aí eu digo, vem cá, o que é serpinha? É que tem uma cerveja no Rio de Janeiro que a marca é Serpa. Cerveja Serpa. E essa cerveja tem na garrafa tamanho normal e tem numa garrafinha assim desse tamanho, que é a Serpinha. Aí ele pedia uma Serpinha, viu, Edésio? Garçom, tem Serpinha? Quer dizer, a grandona não pode, agora Serpinha pode. E pedia Serpinha. E
Eu também não conhecia nada, dizia, então manda vir também uma serpinha. Era uma serpinha para ele, uma serpinha para mim, uma serpinha para ele, uma serpinha para mim. Que coisa, meus irmãos. É verdade, como é que é possível isso? Então... Ah, meu Deus, mas isso faz muitos anos, viu? Olha, isso fazem tantos anos, você não imagina, viu? Foram os tristes anos da incredulidade e da ignorância, né? Era tempo da incredulidade, tempo da ignorância, tempo da falta de conhecimento. Mas ele diz também, alguém que se dizendo irmão for maldizente. Ai, maldizente. Quem é o maldizente, pastor? É o fofoqueiro. É aquela pessoa que semeia contenda entre irmãos. É aquela pessoa que distorce os fatos. É aquele irmão que está dentro da igreja, Bíblia debaixo do braço, e quando abre a boca, tem veneno, destila veneno. Fala da vida de um, fala da vida do outro, fica fazendo ilações, fica pressupondo coisas que ele nem sabe o que está acontecendo. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, um dia, eu estava conversando com um pastor de Salvador, ele ligou para mim, e ele estava falando comigo sobre o jejum que Moisés fez. Moisés também fez 40 dias e 40 noites de jejum. Elias também fez. E nós estávamos falando sobre isso, né? E eu estava explicando isso para ele. Eu disse que você vê que foi uma coisa sobrenatural. Não foi um jejum religioso. Eles não fizeram um jejum religioso. Eles ficaram aqueles dias sem comer, sem beber, por uma circunstância. Moisés, porque estava no alto do monte, e lá não tinha comida nem bebida. E Deus, de uma forma sobrenatural, fez com que ele suportasse. Porque, humanamente falando, ninguém suporta isso. Ninguém suporta. E estavam falando sobre isso. O indivíduo entrou na sala, acho que foi para levar uma bandeja com água para mim, e ele captou a conversa no ar, e lá para as tantas, ele saiu da igreja por coisas erradas que fez, e aí estava falando com os irmãos na firma que ele trabalhava, que é a empresa de um irmão aqui da igreja, do Reginaldo, e ele estava lá dizendo, eu saí porque nem os pastores se entendem. Estava o pastor Carlos discutindo com o pastor da Bahia, o pastor da Bahia dizia, não tem que fazer jejum, ele dizia de cá, tem que fazer jejum. Você vê? Este é o maldizente, esse é o fofoqueiro. Se alguém se dizendo irmão, tiver um tipo de comportamento desse, Paulo diz, nem com ele comais. Ou seja, não tenha nenhum relacionamento social com esta pessoa. O povo de Deus não faz isso. O povo de Deus se afasta de qualquer ímpio lá fora, quando deveria se aproximar para evangelizar. Mas se tiver dentro da igreja uma pessoa, com Bíblia debaixo do braço, batizou em água e vivendo uma vida profana, a pessoa não se afasta. Não, é um irmão, tem que ter paciência, é porque é um crente carnal. Aí diz que é crente carnal. Não existe crente carnal, meu irmão. Ele disse, se alguém se dizendo irmão, tiver um comportamento desse, nem com ele comais. Expulsai dentre vós o malfeitor. Amém? Então quem vive uma vida de santidade tem que viver isso aqui. Tem que viver isso aqui. Viu? Você tem que escolher as pessoas que convivem com você. Escolher muito bem escolhido. Eu já quebrei muito a cara por isso. E sempre eu digo que vou mudar e acaba que eu estou sempre vacilando. Eu tenho que mudar nessa área, que eu tenho que viver mais a palavra nesse aspecto. Essa semana que passou, eu fiz a reunião e disse, olha, a partir de hoje eu vou mudar. É porque eu tenho um coração muito grande, eu gosto de conviver com as pessoas, sabe? Eu abro as portas, eu escancaro tudo para todo mundo, eu não me precavejo. E eu sempre levo paulada na cabeça. Sempre. Essa semana eu disse, olha, a partir de agora, eu estou viajando de 15 em 15 dias, vou para Fortaleza 15 dias lá, volto 15 dias aqui. Você sabe a luta que eu estou vivendo. E eu tomei uma decisão, que a partir de agora eu só vou viajar só. Não viajo mais com ninguém comigo. Eu sempre tinha que levar alguém comigo, mas eu sempre, não sei o que acontece, que eu escolho pessoas erradas. Sempre me traz problema, entendeu, Walter? Sempre. Então agora eu estou me precavendo. Se precavenha também. Cuidado com as tuas amizades. Dentro da igreja, olha, o alerta dele é para dentro da igreja, não é para fora da igreja não. Porque às vezes a pessoa está aí do seu lado, uma carinha de santinho, sabe? Bíblia, abençoado, tu és um predestinado, tu és mais do que vencedor. E você diz, poxa, você é um santo de Deus. E lá para as tantas, essa mesma pessoa que está dizendo, meu irmão, chega aqui, vem cá. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu acho que o pastor está enganado, não é bem predestinação não. Olha aqui, está escrito que Deus colocou à disposição a vida e a morte, está vendo? É livre-arbítrio, cala a boca, não fala para ele não, viu? E está começando a querer fazer tua cabeça para o erro. Não tem que dar dízimo não, dízimo era da lei. Às vezes aquela mesma pessoa que está na igreja ouvindo a palavra e dizendo glória a Deus, é a mesma pessoa que se aproxima de você e diz, olha,
esse pastor aí prega, mas não vive. Se eu pregasse e não vivesse, Deus já tinha me tirado daqui há muito tempo, rapaz. Teria posto outro. Ou você acha que não? Então você tem que ter cuidado. Às vezes abre a porta, convida para ir para casa. Vamos lá, irmão. É bom que nós tenhamos comunhão com os outros, é muito bom. Só que você tem que ter muito cuidado com cada pessoa que você convive. Eu já coloquei pessoas dentro da minha casa que hoje elas não passariam nem a 10 quilômetros de distância. 10 quilômetros ainda seria perigoso. Mas eu coloquei, me enganei, me equivoquei. Me trouxeram problemas, sabe? Me criaram sérios transtornos. Olha o alerta da Bíblia aqui. Está vendo? Se alguém estiver dizendo-se irmão, praticar essas coisas, apartai-vos dele. Amém? Tem que fazer parte da tua vida isso aqui, viu? Vamos continuar, vamos ver mais algumas coisas importantes, que a hora está se esvaindo rápido, né? Romanos capítulo 6. E tem que ter coragem de viver isso, viu, meu irmão? Não deixa o coração prevalecer, não, mas não sei o que. Não, não é pelo coração, é pela verdade. Verdade, nua e crua e ponto final. Então, Romanos capítulo 6, versículo 18. Ele diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Olha, veja quanta coisa nós fizemos no passado, que hoje nós sentimos vergonha só de pensar nela. Quantas coisas você fez no teu passado, quando você oferecia os teus membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, e que hoje só em você se lembrar, você já sente vergonha dela. E qual foi o resultado que nós colhemos quando nós fazíamos essas coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus? Só sofrimento, só desgraça. A gente que por causa do tipo de vida que viveu no passado, perdeu família, perdeu os amigos, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a paz, perdeu o emprego, perdeu tudo. Tudo. Então, meu irmão amado, minha irmã, se no passado você foi um macumbeiro, você foi uma pessoa desonesta, se no passado você foi um beberrão, você foi um homossexual, você foi uma prostituta, olha, tudo isto foi o teu passado. E esse teu passado, a Bíblia diz, o Senhor lançou no mar do esquecimento para sempre. O teu passado está sepultado. Mas Deus agora está dizendo para você, olha, oferece a tua vida para a justiça, para a santificação. Ele diz, agora que eu já te libertei disto, oferece a tua vida para a justiça, oferece a tua vida para a santificação. Depois no versículo 22... ele diz assim, versículo 22, agora porém, libertados do pecado, olha só, transformados em servos de Deus, quer dizer que o Senhor te transformou em quê? Servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Então o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, ele já foi transformado. Mas foi transformado em quê, pastor? Está aqui, em servos de Deus. Então nós não podemos admitir um servo de Deus dizendo palavrão. Você não pode admitir uma pessoa que se diz transformada, que se diz servo de Deus, maltratando a esposa. Não pode se admitir uma mulher que se diz serva de Deus, uma mulher insubmissa ao marido. Não pode se admitir uma pessoa que se diz servo de Deus mentindo, fazendo negócio desonesto. Não pode se admitir um servo de Deus não levando a sério a vida espiritual, faltando aos cultos da igreja, falando mal de um, falando mal de outro, sendo fofoqueiro, sendo maldizente, sendo beberrão, sendo idólatra, sendo avarento. Não pode, a Bíblia diz que não pode. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode fazer tudo isto aqui sem ninguém nunca saber. Você pode praticar os erros que você quiser praticar, sem ninguém nunca tomar conhecimento. Mas eu vou dizer para você, Deus toma conhecimento e você nunca vai ver Deus agir na tua vida. Nunca. Não tem jeito, não tem maneira. Não adianta. E já que eu falei não faltar aos cultos, veja Hebreus
Eu tenho falado sempre isso aqui na igreja, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Apóstolo Paulo diz assim aos crentes hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então o que a Bíblia está dizendo? Não deixemos de congregar. O irmão chegou para mim e disse: pastor, mas esse congregar aí é em qualquer lugar. Eu posso reunir 5 irmãos, 10 irmãos na minha casa, estamos congregados. Não, Senhor. Esse congregar aqui no texto grego original é não deixemos de frequentar os cultos a Deus. O culto na igreja, na casa de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque alguns hebreus, que eram judeus, convertidos ao cristianismo, não estavam aceitando o fato dos gentios terem os mesmos direitos que eles. Então, quando viram que os gentios podiam adorar o Deus deles, podiam servir a Deus como eles serviam, que tinham os mesmos direitos que eles tinham, alguns começaram a faltar aos cultos. Os gentios estão lá, então hoje eu não vou para o culto, eu não vou aparecer na igreja. E Paulo disse: olha, não deixemos de congregar, não façam isto. E quantos têm deixado de congregar? Quantos faltam culto aqui na igreja? Quantas vezes vem um domingo, não vem outro? Às vezes vem de manhã, não vem à noite. Às vezes vem à noite, não vem de manhã. Quarta-feira à noite não aparece. Quantos têm deixado de congregar? Você sabe que aqui no Brasil nós temos o costume, um péssimo costume, né? De ter desculpa para tudo. Não, pastor, eu faltei domingo porque o calor estava muito forte, pastor. Olha, 40 graus de calor. Na outra semana, pastor, eu faltei, sabe por quê, pastor? A chuva, o senhor sabe, né? O senhor ouviu o pé d'água que caiu aí, né? Pastor, chega na outra semana, não, pastor, eu faltei porque eu moro longe, o ônibus não passou, eu perdi a hora, por causa disso, por causa... Sempre se tem uma desculpa para tudo. Só que Deus, meus irmãos, não quer saber desculpa. Deus não quer saber desculpa. Então a verdade bíblica é que o congregar é uma coisa que faz parte da nossa santificação. Agiasmo quer dizer dedicação, quer dizer devotamento. Estou aqui, meu irmão, não é um entretenimento. Estou aqui não é um local de lazer. Estou aqui é a igreja de Jesus, o local onde você vem adorar a Deus, onde você vem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto aqui que nós estamos fazendo hoje à noite, fizemos de manhã, vamos fazer terça-feira Ministério Feminino, vamos fazer quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite. Isto é uma determinação de Deus, dada desde antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22, 11. Diz assim a palavra. Jesus diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quer dizer que isto é um processo, né? Quem é santo continue a santificar-se, é um processo. Você vai se santificando de glória em glória, de culto em culto, de semana em semana, de mês em mês, de ano após ano. O imundo, o filho do diabo, continua a ser imundo, cada vez mais imundo, cada vez ele se atola mais na lama, cada vez mais ele desobedece, cada vez mais ele se aparta da verdade de Deus. Mas o santo não, o justo continue sendo justo, diz a palavra. Continue na prática da justiça, né? E eu quero terminar a palavra, eu quero terminar esta minha homilia em Gálatas, capítulo 6. Confira, por favor, na tua Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O apóstolo diz aos irmãos da Galácia: não vos enganeis. Olha, não te enganes. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quer dizer, toda pessoa que não é santificada, ela está se enganando a si mesma. A vida cristã, meu irmão, a igreja de Jesus Cristo, não pode ser uma anarquia. A igreja de Jesus não pode ser um local de lazer. Não é uma coisa que você vem para passar do tempo, para ter um entretenimento, para olhar a roupa que um está vestindo, a roupa que o outro está vestindo, para falar da vida de um, falar da vida de outro, comentar da novela, comentar disso. Não, a igreja não é isto. Igreja é um local onde você vem ouvir a voz de Deus. Você vem para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você negligenciar esta verdade aqui, você está zombando de Deus. E qual é a consequência disso, pastor? Não verá Deus agir na tua vida. Não verá Deus se manifestar em teu favor. Não verá Deus cumprir promessas. Não verá Deus atender às tuas orações. Não verá Deus atender ao teu clamor.
Então, se você quer viver uma vida debaixo da proteção de Deus, se você quer ver Deus se manifestar, se você quer ver Deus cumprir promessa, se você quer ver Deus derrotar os teus inimigos, se você quer ver Deus abrir portas fechadas, se você quer ver Deus fazer sinais, maravilhas, prodígio, coisas grandes na tua vida, fazer o impossível se tornar possível, só há uma saída. Aqui está a fórmula. Qual é a fórmula, pastor? Viver uma vida de santidade, uma vida de agiasmos. O povo de Deus quer fazer com que Deus faça tudo isso, como? Fazendo as obras da lei, pagando o preço, jejum, sacrifício, e por isso não vê Deus se manifestar. Então, sem santificação, ninguém, diga ninguém, fala para o teu irmão, olha, ninguém, meu irmão, diga ninguém verá Deus se manifestar. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta noite. Aleluia. Aleluia.